Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer mais alguns exemplos da técnica de substituição. Então a ideia dessa videoaula é o seguinte: sabemos que vamos usar substituição, então vamos pensar como que vamos fazer. Muitas vezes não temos isso em mãos, não sabemos se vamos usar substituição, ou partes, ou outras técnicas de integração. Mas agora que sabemos, pelo menos vamos treinar o nosso olho para esses problemas. Então vamos começar. A primeira ideia é o seguinte: vamos tentar integrar x ao quadrado dividido por 1 mais x ao cubo dx. Quando olhamos isso aqui, olha esse x ao quadrado dx aqui. Se temos o x ao quadrado dx, é natural a gente pensar em fazer a substituição u igual, vou escrever aqui, u igual a x ao cubo. Se escrever u igual a x ao cubo, du é igual a 3x ao quadrado dx. Quando olhamos, apareceu x ao cubo, então estamos muito bem. Mas algumas vezes eu brinco, tem que saber fazer olhar, bater o olho e fazer uma substituição ainda um pouquinho melhor. Por exemplo, se eu botar x ao cubo, ótimo, está muito bom, vai melhorar a expressão. Mas se eu derivar um mais um, também não faz diferença. Então, de vez em quando, treino o olho para esse tipo de problema. Não custa nada fazer substituição. Então, du é igual a 3x ao quadrado dx. Então, o que a gente faz? A última regrinha. Ajeita o dx para que tudo encaixa bem. Como que a gente encaixa? Multiplica por 3, divide por 1/3. Sempre por números constantes que você pode fazer isso. Tá? Não pode ser por função. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai dar 1/3 da integral de quem? Agora vamos fazer a substituição. Esse aqui tudo é o meu du. Esse aqui tudo é u. Então, vai ficar du dividido por u. E esse aqui está na imediata, primitiva imediata, ln do módulo de u, mais c. Então, vai ficar 1/3 de ln do módulo de quem? X ao cubo mais 1. Tudo isso multiplicado por c. Somado com c. Então, a primeira questão já foi feita. Vamos fazer mais uma. Quando olhamos esse tipo de situação, depois eu vou fazer uma outra aula disso, de 3 menos 2x. Quando olhamos 3 menos 2x, olha, é linear. Se é linear, olha, de novo, eu acho que é natural pensar em u igual a menos 2x. Só que, novamente, olha o mais 3 aqui. Então, melhora um pouquinho, faz um pouquinho melhor a expressão. Isso aqui já fica bem o dx. Não tem problema. Então, soma 3. Du, somar sempre por constantes pode te ajudar muito a resolver mais rápido o problema. Então, du é igual a menos 2 dx. O que a gente faz? Multiplica por menos 2, divide por menos meio. Como sempre, essa técnica é sempre bom fazer. Isso aqui é du, isso aqui é u. Então, tudo isso é menos 1 meio da integral, novamente, de du sobre u, que é igual a menos 1 meio do ln do módulo de u, mais c, e volta para a variável x. Nunca se esqueça disso. De 3 menos 2x mais c. Enfim. Vamos fazer a letra C. A letra C é quando olhamos uma coisa desse tipo aqui, ó. Exponencial de x, seno de exponencial de x dx. Bom, se a gente olhar o seno exponencial de x dx, não serve para nada. Mas se olhamos o exponencial de x dx, opa, temos alguma coisa aqui. Então, o que a gente faz? Bom, primeira ideia, u igual ao exponencial de x, du é igual ao exponencial de x dx, e já acabou o problema. Então, ficou a integral de quem? De isso aqui sumiu para du. E isso aqui virou seno de u. Isso aqui a gente sabe resolver, é uma primitiva imediata, menos cosseno de u. Só lembrar que a derivada de cosseno é menos seno, então tem que multiplicar por menos aqui. Mais c. E, novamente, menos cosseno da exponencial de x mais c. De vez em quando, por causa de brincadeiras de sinais, se o problema for simples de derivar, deriva. E verifique que, de fato, deu exponencial de x sendo de exponencial de x. É só um teste rápido para ver se não errou nenhuma conta ou fez alguma besteira. Vamos fazer mais uma. Olha, integral de ln de x dx. Novamente, quando a gente olha essa expressão, olha o x sobre dx aqui.
é interessante aparecer, nem sempre aparece como direto na cara. Tinha que olhar 1 sobre x dx. Então, se a gente olhar quem é a função cuja derivada é 1 sobre x, então, de vez em quando é treinar o olho para isso. Então, como é que a gente faz? du é igual a dx sobre x. Então, isso aqui fica integral de u dx, ou u du, desculpa. Tá? Isso aqui vira tudo du e só sobrou u. Isso aqui é igual a u ao quadrado sobre 2 mais c. E volta de novo por x, é ln de x ao quadrado sobre 2 mais c. Fazer mais uma. Agora, integral de tangente de x dx. Bel, agora vamos pensar naquela dica, né? Substituição tem que ser feita. Então, não temos nada aqui para substituir além de u igual a tangente de x, mas estamos em trigonométrica. Quando estamos em trigonométrica, existe várias maneiras de resolver. Uma das situações interessantes é pensar o tangente de x como seno dividido por cosseno. Então, vamos fazer isso e ver se sai alguma coisa daqui. Seno de x sobre cosseno de x, deixa eu fazer uma linha aqui divisória, dx. Agora, poxa, essa expressão, olha, tem um seno de x dx aqui. Então eu queria chamar de cosseno de x. Quando eu chamo de cosseno de x, olha, tem essa expressão aqui só de cosseno. Ótimo. Então o que a gente faz? U igual a cosseno x, du igual a menos seno de x dx. Então o que a gente faz? Multiplica por menos, multiplica por menos. Tá? Isso aqui é igual a isso. Isso aqui tudo vira du. Então vai ficar menos a integral de quem? Em cima du e o cosseno de x vira u. E novamente ficou menos ln do módulo de u mais c. E isso aqui vai ser igual a menos ln do módulo de cosseno de x mais c. De vez em quando, não é necessário, aqui já estava feito o exercício, mas usamos propriedade. Algumas vezes os livros usam a propriedade do logaritmo, passo menos para aqui em cima. Ou seja, isso aqui fica igual a menos ln do módulo de cosseno de x elevado a menos 1 mais c. E 1 sobre cosseno de x é ln do módulo de secante de x. Então, algumas vezes vai aparecer assim, mas também pode aparecer assim. Os dois estão certos, não faz diferença. Mais um exemplo, para vocês verem que a situação aparece, esse aqui e esse aqui, só para explicar o que está acontecendo. Olha, quando a gente vê x dx, a gente quer chamar de x ao quadrado. Ótimo, tem x ao quadrado? Muito bom. Então, fazemos a substituição de sempre. U igual a x ao quadrado, du é igual a 2x dx. Mas quando olha u igual a x ao quadrado, dá para melhorar? Dá. Soma mais um, fica ótimo. Então, novamente aparece, multiplica por 2, divide por meio. Deixa eu fazer uma divisória aqui. Isso aqui é igual a 1 meio de quem? Da integral 2x dx é meu du, e 1 mais x ao quadrado é u. E praticamente acabou. Isso aqui é igual a 1 meio de ln do módulo de u mais c, que é igual a 1 meio de ln do módulo de x ao quadrado mais 1 mais c. Professor, aqui está certo? Já está certo, sem nenhum problema. Só que, em alguns livros, esse módulo aqui não aparece para nada. Por quê? Porque essa função aqui é sempre positiva. O módulo de x ao quadrado mais 1 é igual a x ao quadrado mais 1. Então, o que acontece é que alguns livros, ou até é bom, acho que até fica mais elegante, trocar o módulo por parênteses. E ainda, em alguns livros, prefere, como resposta, deixar assim. Passo o meio para cá, no expoente, e o número elevado ao meio é raiz quadrada. Então, fica ao gosto de vocês, não tem diferença. E, finalmente, o último exemplo que eu quero passar para vocês é o seguinte. Temos aqui um x dividido por 1 mais x à quarta dx. Vamos dizer que muitas vezes a gente olha o x à quarta, por exemplo, quer fazer u igual a x à quarta, talvez some mais 1, vamos usar esse truque. Então, du é igual a 4x ao cubo dx. Aí, quer botar x ao cubo, dividir por x ao quadrado, isso não vai funcionar, não faça isso, porque você não pode passar o x ao quadrado para fora. E também, você olha essa expressão e
não aparece o x ao cubo dx, ou seja, eu tinha que forçar o x ao cubo, aparece o x ao quadrado, mas não fica bom. Então, algumas vezes a gente vai encarar de outro jeito esse problema, só para mostrar. Por exemplo, quando a gente olha esse x dx aqui, me pede a substituição, vamos dizer, x ao quadrado, de algum jeito. Talvez mais 1, menos 1, sei lá, dividir por 3. A gente vai olhar. Só que quando a gente faz 1 igual a x ao quadrado, tem que olhar o restante para ver se só aparece x ao quadrado. Só que olha aqui, o x à quarta é x ao quadrado elevado ao quadrado. Né? Isso aqui tem que ser visto, tem que ser pensado. Então, quando isso aqui acontece, então temos algo aqui já. Isso aqui ajuda muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, eu vou melhorar essa expressão aqui. Isso aqui vai fazer um passo, não precisa desse passo intermediário na hora de escrever, mas acho que fica mais visível quando a gente pensa desse jeito. Tem que bater o olho e ver isso. Exige treino, mas faz parte. Então, u igual a x ao quadrado, du igual a 2x dx. Então, olha só o que acontece. Multiplica por 2, divide por 2, tá? Para aparecer o du. Então, vai ficar 1/2 da integral de quem? De du dividido por 1 mais u ao quadrado. E isso aqui está numa primitiva imediata que eu sempre falo para lembrar, que é o arctangente. Então, isso aqui é igual a 1/2 de arctangente de u mais c. E, finalmente, isso aqui é igual a 1/2 de arc, cuja tangente é x ao quadrado mais c. E isso finaliza vários exemplos.